Programa Você na Honda. Pode até não resolver, mas faz um away. Apresentação: Adélia Neri e Agenildo Neri. Olá, você que já se inscreveu no canal do YouTube Você na Honda. Valeu mesmo. E você que ainda não se inscreveu, dá tempo? Vai lá agora, se inscreva e traz todo mundo pra Honda. Seu irmão, seu primo, sua tia, sua avó, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho. Traz também seu marido, sua esposa e traz também a sua sogra. E vem com a gente pra Honda, vem pro canal Você na Honda, aguardo você. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em um momento muito especial porque fomos recebidos aqui pelo colegiado do Conselho Tutelar de Samambaia Norte. E aqui eu tenho muito carinho por esse conselho, porque aqui pude colaborar com essa equipe aqui, justamente a equipe que eu estive aqui durante 4 anos, aprendi muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da experiência de cada um. Estou com o Abel, com o Assis e com o Adjânio, e temos também aqui a Claudinha, temos também a Cláudia Maria, que são conselheiras aqui no Conselho Tutelar de Samambaia Norte, que é uma referência aqui no Distrito Federal. Abel, bom dia. Bom dia. Bom dia, Assis. Bom dia. Bom dia, Jânio. Bom dia. E aqui nós vamos tratar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é a lei áurea das crianças e dos adolescentes. E tudo que rege aqui, o Conselho Tutelar tenta realmente fazer o melhor para fazer com que as crianças e adolescentes tenham o seu atendimento, o seu cuidado, a sua defesa. Os conselheiros tutelares têm esse papel de orientar e aconselhar toda a comunidade infantil que são as crianças e adolescentes. Assis, nós já falamos na semana passada lá com a conselheira Senira, eu já tinha feito um outro vídeo também, sobre o artigo 1º, 2, 3 e 4, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o artigo 5, que é muito importante e está no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Assis Santarém, estou no 3º mandato de conselheiro tutelar aqui neste Conselho de Samambaia Norte. A gente quer agradecer aqui em nome do colegiado, é claro que os outros colegas vão falar também, agradecer o conselheiro Agenildo, que atua em Samambaia Sul, inclusive foi colega nosso aqui nesse conselho, e a gente agradece a oportunidade, conselheiro Agenildo, para a gente falar um pouco sobre o ECA, né? Aí eu vou ler o artigo aqui, que depois os colegas também vão falar, né? O artigo 5º diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Abel, como é que você vê esse artigo sobre os cuidados com a criança e o adolescente? Bom, eu vejo negativamente. Sim. Nós tentamos fazer que vire positivamente, Certo. mas eu vejo muito negativo por parte das autoridades, Certo. que em último plano está a criança e adolescente. Para as autoridades, nós tentamos fazer que seja o primeiro, que a criança e a adolescente tenha primazia no atendimento, em todos os órgãos. Mas só que nós não conseguimos, porque eles negam nossa maior virtude do conselheiro tutelar é aconselhar e depois requisitar serviço. E esse requisitar serviço é negligenciado totalmente pelos órgãos competentes. Quando eles negligenciam a nossa requisição, eles estão negligenciando a criança e o adolescente. Então, eu vejo negativamente por isso. Mas ainda tem alguns órgãos que veem o Conselho Tutelar como um protetor realmente. Outros veem como um atravessador. E não cumpre, não responde, não dá a atenção devida justamente naquelas requisições que são necessárias para defender as crianças e adolescentes.
Programa Você na Honda. Pode até não resolver, mas faz um away. Apresentação: Adélia Neri e Agenildo Neri. Você na Honda. Com certeza, nós ficamos aqui, como fala o pessoal, de egípcio, né? Olhando E muitas vezes não pode... sem fazer nada. A gente vai representar um órgão, volta pra gente. E aí, Essa representação volta pra gente, porque eles não cumpriram o dever deles, a gente quer cumprir, e a gente que está errado. Depende de uma rede, né, para que isso seja... Nós somos totalmente dependentes de uma rede. Justamente. Adjânio, o artigo 5 ele diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Como é que você tem visto isso aqui, com as possíveis negligências que têm acontecido aqui no Conselho Tutelar? Genildo, a gente recebe muita demanda no sentido de todos os tipos, exploração, violência sexual, né, crianças que são vítimas aí de violência sexual, que não tem nem alimento dentro de casa, como o colega Abel relatou. As nossas requisições que são direcionadas aos órgãos públicos não têm a atenção que deveria, né, e conforme a lei diz, né, porque uma requisição de serviço do Conselho Tutelar não é solicitar, não é implorar, né, ela tem um papel, segundo a jurisprudência, de ordenar que se faça, né? Só que nós somos um órgão autônomo, nós não temos a prerrogativa de determinar. Nós podemos pegar e representar os órgãos junto ao Poder Judiciário para que as medidas que se fizerem necessárias em cada caso seja determinado, né, pelo juiz, e cabe ao Ministério Público intermediar essa situação, inclusive com os próprios órgãos. Como o colega Abel relatou aí, a gente encaminha, por exemplo, para o CRAS aqui de Samambaia, as requisições, e a gente percebe, né, que, segundo informações aí de colegas do coordenador do CRAS, relata que ele é extremamente técnico e só vai atender a demanda se tiver o direito violado. Só que o artigo 98, inclusive, se você me permitir, sim, por favor, eu posso ler aqui, o artigo 98 diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, forem ameaçados. Não necessariamente tem que estar violado, até mesmo porque a política social hoje, ela é feita, o CRAS existe para prevenir a violação. Como eu vou pegar e encaminhar uma medida protetiva, sendo que já foi consumado a situação e etc. Isso vai de contra, inclusive, a própria filosofia do governo, né? Porque o CRAS é para prevenir que a violação aconteça. Depois de violada, a gente tem que encaminhar o CREAS. Né? Nós temos que atuar, então, justamente na prevenção para que isso não venha acontecer. Exatamente. Assis, o artigo vem falando de negligência, mas também de discriminação, mas eu quero que você aborde aí, principalmente, a questão da exploração e da violência sexual. O que isso tem sido apresentado, chegado no Conselho? Como é que tem sido a ação do Conselho nesse aspecto? Bom, eu só queria complementar aqui a fala do colega Adjânio, aí eu vou falar desse assunto. Tranquilo. A negligência, por exemplo, a gente tem visto muita negligência por parte da família. O conselheiro Abel falou por parte do Estado, né? E é verdade, realmente tem. O conselheiro falou por parte da rede. E a negligência da família, não cuida direito, né? Não tem a alimentação adequada, não tem os cuidados com a higiene, não tem os cuidados com a educação, que é uma negligência educacional. Programa Você na Honda. Pode até não resolver, mas faz um away. Apresentação: Adélia Neri e Agenildo Neri. Tenham esse tipo de cuidado. Essa semana mesmo, semana passada, eu atendi um caso de uma menininha que veio do Maranhão e ela estava sendo vítima de negligência lá por parte da mãe, lá no estado. Ficou internada 3 dias. E qual é o tipo de negligência? Falta de higiene. Que causou uma infecção na menina e ela ficou internada por 3, 4 dias.
Então tem que ter esse cuidado, né? A negligência, Assis, é justamente a falta de ação, né? Falta de cuidado. A falta de cuidado. É uma ação negativa, né? Sim, tá sim. tudo sujo e a pessoa não limpa, né? Isso. E aqui acho que a gente pode discutir isso aí, cada um colocando seu E a ponto, falta né? de ação é tão grande. A semana retrasada, eu fui averiguar uma denúncia de que a mãe estava cometendo maus tratos com uma das crianças. Ela tinha 3 filhos. Quando eu chego lá, a senhora estava precisando de ajuda, de orientação. Por quê? Porque as 2 crianças mais novas, sem certidão de nascimento, sem cuidado nenhum, assim, o pai sem identidade para registrar as crianças, dizem que estava esperando a identidade do pai para registrar a criança, mas ele tinha 2 anos que tentava no site lá da Polícia Civil se cadastrar, que só faz agendado, nunca conseguiu. Aí a semana passada eu consegui fazer esse agendamento para ele, já fui imediatamente no hospital, já peguei a DNV das 2 crianças e lá junto com a mãe nós fizemos a certidão de nascimento só em nome da mãe. Aí depois, quando o pai tivesse a identidade, iria lá e passava para o nome dele também. Quer dizer, essas experiências, né? Falta de informação, falta de alguém estar lá junto para ajudar, né? E o conselheiro tutelar, Muitas vezes fazendo o papel do pai, inclusive, sim, da mãe, né? Isso, porque quando a negligência está presente na vida, nós agimos como pai, como a mãe, até como substituto muitas vezes, né? Ensinamos que até nós com experiência de pai que nós temos, alguns até de mãe, temos que chegar na casa e orientar ao ponto de exigir que sejam feitas certas coisas da forma que tem que ser feito, né? Que eles querem fazer do jeito deles. Tem gente que é acostumado, né, Assis, a viver em lixão. Isso é uma cultura. Aí alega que é cultural e não quer mudar a vida. Alega que é cultural, não quer mudar a vida. Então, o nosso papel é o quê? Um papel transformador, né? É um papel que acho que o conselheiro tutelar é um transformador de realidade, Com né? certeza. Exatamente. Em relação inclusive, às vezes o problema são os pais, não é as crianças. Semana passada... Eu acho que não é às vezes, né? Quase todas as vezes, né? Semana passada eu fui numa... Tava de apoio, de experiência, tá? Momento de experiência, né? De apoio da conselheira Cláudia Maria, e aí fomos acionados, né? E pediram a presença do conselho tutelar, onde cheguei lá, a polícia já tinha passado, o bombeiro. Inclusive é um caso acompanhado pelo nosso colega Assis. E chegando lá, a mãe das crianças estava em situação de divergência com a tia paterna. E aí aquele conflito, a gente chegou, tentou intermediar, ela já tinha criado a versão, né, o conselho tutelar, que os conselheiros já tiveram lá, já aconselharam a ela ter a postura adequada para preservar o estado físico e psicológico das crianças. E em seguida o genitor chegou, né? E aí a mãe precisava fazer uma cirurgia, acho que estava com mioma, alguma coisa, estava sangrando muito. E ela não estava em condição de cuidar das crianças naquele momento e, inclusive, chegou a passar mal e pediu socorro para os vizinhos. No momento, inclusive, o bombeiro foi lá, prestou os atendimentos, teve até atendimento psicológico online. E aí chegou o pai e gerou uma discussão generalizada, né, onde dificultava o consenso. E aí a gente tentando intermediar, e não conseguiu o consenso. O pai queria levar as crianças para a Bahia e a mãe... Sendo então mediador aí, nesse momento, então já somos mediadores. Então exercemos várias funções, né? Nós somos aqui muitas vezes psicólogo, né, um pedagogo, você tem que dar todas as orientações, mas assim, sobre aí o... Programa Você na Honda. Pode até não resolver, mas faz um away. Apresentação: Adélia Neri e Agenildo Neri. Você na Honda. Olá, você que já se inscreveu no canal do YouTube Você na Honda. Valeu mesmo. E você que ainda não se inscreveu,
Dá tempo? Vai lá agora, se inscreva e traz todo mundo pra Honda. Seu irmão, seu primo, sua tia, sua avó, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho. Traz também seu marido, sua esposa e traz também a sua sogra. E vem com a gente pra Honda. Vem pro canal Você na Honda. Aguardo você. Tu pode ir lá e averiguar. Eu tenho quase 20 adolescentes matriculados em meu nome. Quando dá algum problema, o pai, vamos ligar para o pai. Quem está lá? Abel. Porque o pai não porque cumpriu o pai o seu e a papel. mãe não foi cumprir o dever dele, que é matricular o filho. Olha, isso é muito interessante. Isso... Em relação ao caso que o conselheiro Adjane falou, como ele falou que eu que acompanho, só lembrando que essa família ela já é atendida aqui desde 2017. E já foram feitos todos os encaminhamentos para elas, né? Mas só que é uma mãe que tem um desequilíbrio emocional, psicológico. Até que ela cuida bem dos meninos, né? Mas é um conflito conjugal muito grande. E quando ela deixa de tomar o remédio, ela fica desequilibrada emocionalmente, psicologicamente. Não foi isso que aconteceu. Aí, voltando aqui para o nosso artigo 5º, que eu fiquei nós estamos falar... aqui agora, né, Assis? Sim. Estamos aqui no contexto do artigo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você também pode acompanhar aí na sua casa, né? Pegar o Estatuto e precisar da internet, e o Assis vai estar explicando um pouco mais aqui. Nós todos, né? Aí, o conselheiro Abel e o conselheiro Adjane já falou um pouquinho sobre a negligência e tem a questão da discriminação. A discriminação, a palavra já está bem clara, né? Nenhuma criança ou adolescente pode ser vítima de discriminação por causa da sua raça, da sua cor, por causa da sua opção sexual, por causa da sua classe social. E eu vejo que quem discrimina o adolescente e a criança é o Estado. Não sei se vocês concordam com isso. É o maior violador. Vocês veem o Estado como um dos maiores violadores? Sim. Em Uma todos criança... os O sentidos. Estado, o maior violador? Em todos os sentidos. Agenildo, você Gente. vai num hospital particular, você só vê, claro, que toda criança tem o seu direito. As crianças que têm uma condição financeira melhor, não passa essa dificuldade. Nós estamos com um problema sério aqui em Samambaia, porque não tem pediatra. Não sei se vocês sabiam disso. Sei. E ontem saiu a Não notícia, tem. quarta-feira saiu a notícia que o Não hospital... é uma discriminação do Estado, Abel? Por que lá no plano tem o pediatra e aqui não tem? Né? Então engloba todos os... Então E deixa eu os falar sentidos, sobre uma outra discriminação que tem quanto ao Estado. Nós temos 11 anos que não se constrói uma sala de aula em Samambaia. Essa daí é gigante, né? 11 anos que não se constrói uma sala de aula em Samambaia. O que é isso? Por que em outras cidades que têm um poder aquisitivo melhor se construiu nesse espaço de tempo? E 11 anos, cara, é uma criança que nasce hoje e com 11 anos ela já está no quinto ano. Já é o último ano de criança. Sim, na já escola. vai partir para a adolescência. Aí a gente tem que ficar pedindo vaga em Taguatinga, em Guará, em Plano Piloto, Enquanto em tá sobrando Ceilândia, vaga nos outros lugares. Ora, nos outros aqueles- lugares, porque tem escola, aqui não tem. Fora aqueles que ficam fora da escola por causa disso. Sim. Tendo em vista que Samambaia é uma das cidades que mais cresce no Distrito Federal. Uma outra coisa também que para mim cai como discriminação, hoje, se você leva uma criança na UPA de Samambaia, não é atendida. Não tem. Não tem atendimento, nem clinicamente, porque pediatra já não existe, nem E clinicamente aí uma é atendido. negligência no Estatuto, que cria a primazia no atendimento. Sim. Exato. Artigo 4 aqui, a linha A. O artigo 227 da Constituição também diz que criança e adolescente têm prioridade É o absoluta. primazia todo o Estatuto, né? Então, gente, eu estou sentindo assim que nós temos muito o que falar sobre o Conselho Tutelar, né? Temos muito que mostrar para a comunidade qual é o papel. Eu queria que vocês agora, nós pudéssemos fechar aqui a questão do artigo lá, né? Com essa questão da violência, né? Etc. E a gente falar um pouquinho aqui qual é o papel desse conselho aqui nessa comunidade. Para que a comunidade conheça mais, porque muitas vezes, lá na escola, que é uma reprodutora dessa questão que eu vou colocar agora, ele diz assim, menino, se você não fizer certo, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Sim. E logo em seguida vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos fechar o artigo aqui.
Então, mas quer fechar essa Sim, parte? sim, a parte de Não, violência, eu acho né? que tem essa parte da violência que é muito importante. Sim, que essa, né, eu acho que... A gente tem, diuturnamente recebe aqui crianças machucadas. E existem os 3 tipos de violência, né? A violência física, a violência psicológica e a emocional. Então, ambas têm as suas... todas são ruins, né? Mas o que a gente recebe aqui muito... Aí existe a questão, mas meu pai batia e eu virei homem. E eu sou homem. Isso é mito. É o que a gente mais ouve, né? Isso é mito por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou oriundo de uma família de 14 irmãos. Eu tenho um irmão que é sumido, mais velho, ninguém sabe se é vivo ou morto, porque meu pai batia tanto, tirava sangue, que ele foi embora de casa. Ninguém sabe se ele é vivo, se é morto, se está num manicômio, se está num presídio, se está... Ninguém sabe. Não tem como, já procuramos, não tem como. Então, a gente vem pedir aqui, encarecidamente, aos pais, aos cuidadores, para não agir com violência com as suas crianças. O Conselho Tutelar não impede de corrigir, não. Sim, a disciplina, É outro mito, né? cuidar das crianças. Agora, faz tem parte. que saber corrigir. Vai falar, o Conselho Tutelar está aí para estragar as crianças. Hoje mesmo eu encontrei um amigo, ele, rapaz, as crianças estão dando muito trabalho lá. Eu falei, as crianças não dão trabalho para a gente, não. Quem dão são os pais. Porque vai dar trabalho quando virar adolescente, porque os pais não cuidaram direito. Aí vai para o crime, vai para as drogas, vai fazer aquilo que não é condizente com a criança. É porque na realidade tem são épocas diferentes. Sim. Nós apanhamos sim, nós fomos corrigidos com a vara. Nós fomos. Acho que todos nós. Eu aqui Com a mangueira. Só que hoje em dia as crianças são diferentes. As crianças são diferentes. Totalmente diferente o contexto. Então, eu até pediria para os pais para mudar o sistema, já que a tortura não deu certo, muda o sistema. Trate com amor, com carinho, dê um abraço, fala todo dia de manhã que o ama, você vai ver como vai dar resultado. Esse aí é o conselho do conselheiro Abel Gramacho, para todos os pais, e fica aqui, né, essa recomendação. Mas vamos continuar aqui no artigo, que ainda tem mais aqui sobre, principalmente, a questão da crueldade e a opressão. O que seria isso, hein, Adjane? A opressão seria a questão da violência psicológica, né? Reprimir a criança de fazer alguma, inclusive atividade laboral, né? Às vezes o pai pega e fala, meu filho, não faça isso, porque a criança se sente retraída e isso acaba comprometendo aí o futuro psicológico dessa criança, né? Inclusive agressões mesmo, xingando, falando palavrão e etc, né? Vale ressaltar que hoje, além de ser um outro tempo, existem várias leis que respaldam as crianças, né? Tem Menino Bernardo, a Lei Menino Bernardo, que lamentavelmente precisou crianças vir a óbito para poder se criar. Várias tragédias aconteceram, como a situação no Rio de Janeiro aí do menino que envolvia o Jairinho lá, que inclusive está preso. Enfim, aquela criança, como exemplo, sofreu vários tipos de violência psicológica e física, né? Tá aí na imprensa, aí é um caso recente, que a gente tem que abominar da sociedade, né? E a verdade é que muitos pais não estão preparados para ser pais. É verdade, então, né? procure ter paciência e sabedoria para que seus filhos tenham um futuro brilhante. Estamos falando aqui com os conselheiros tutelares de Samambaia Norte, Abel Gramacho, Assis Santarém e Adjânio Santos. E é um momento onde nós estamos podendo levar para a comunidade, principalmente aqui de Samambaia Norte, o papel do Conselho Tutelar, o que ele faz, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, e dizer que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele não está dentro do governo, não está fora do governo, ele é autônomo, não é isso? Isso. Ele é autônomo. E essa ideia de autonomia, ela faz com que nós possamos tomar qualquer atitude que seja contra o governo, né, ou a favor. Não é isso? Verdade. Mas eu queria, Abel, dar uma olhadinha aqui no artigo 7, se você quiser dar uma lidazinha aí, para a gente
levar a lei para o pessoal conhecer mais, né? Direitos fundamentais, né, do direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso com condições dignas de existência. Cara, isso aí falou tudo com o que deve se acontecer com uma criança. Desde a geração, desde o ventre da mãe, a mãe tem que ser bem tratada e tem que tratar ele bem na barriga. Quando nasce, 10 vezes melhor. Tem que ter um local que convive em harmonia. Não pode... Cara, o que acontece? As pessoas usam os filhos como escudo. Pega um bebê e coloca na frente do marido para ele não bater. Gente, filho não é escudo. Filho não pode participar dessas brigas rotineiras que existem entre casais. Quer brigar? Vai lá para o meio do mato e briga os dois. Não vai brigar na frente de criança. Então, a criança é proteção absoluta, né? Absoluta, ela tem direito a viver com saúde física, psicológica e com harmonia. Justamente. E é dever dos pais proporcionar essas condições inerentes à pessoa humana. Sim. Assim, e aqui fala também que as políticas sociais têm que ter, né, como primazia também o atendimento, o cuidado, né? Como é que nós podíamos estar? Eu penso o seguinte, né, que existem sim algumas políticas sociais públicas que favorecem as crianças, mas estão deficientes. Sim. E precisa de outros. Vou dar um exemplo aqui. Aqui fala mediante a efetivação de políticas públicas sociais. Aí o que fala no anteriormente? Saúde. Tem anos que a gente luta pelo CAPSI aqui em Samambaia. É uma política pública, né? De saúde. E super importante. Super importante. O que é o CAPSI? Deixa eu explicar para o pessoal entender. O que é o CAPSI? Atende crianças e adolescentes que têm transtorno psicológico, que precisa de um acompanhamento psicológico, infelizmente. Quando vocês precisam, que vai para onde? É Campo das Emas. Mas não estão atendendo. Não, lá tem, mas não atende. Não atende. Então a gente precisa muito de um CAPSI aqui em Samambaia. E outras políticas públicas, que eu vou dar um exemplo aqui. Relacionado à educação. Não está aqui especificamente, mas relacionado à educação. As crianças são colocadas longe demais de casa. Acho que isso dá outro... Sim. Né? É um estudo... Em relação à escola. Rapaz, isso é difícil demais. Aí qual é o problema? Aí a criança não paga passagem, a mãe paga. E ela não tem dinheiro para levar. É um disparate um negócio desse. Será que não estaria na hora do governo ou se organizar para colocar as crianças perto de casa, ou no mínimo dar a passagem para essa mãe? Mas é aquele problema, Assis, que eu estou falando. Não se construiu sala de aula. Pois é. E aí eles colocam Samambaia do norte ao sul, é perto para eles. É perto de casa para cumprirem a lei. Eles falam... preferencialmente, aqui não coube, né? Vai para próxima, vai para próxima e para próxima. Partindo do princípio que gestão pública tem por objetivo facilitar a vida das pessoas, eu também vou abordar o assunto das creches. Hoje as creches você não faz transferência. A pessoa tem que se abster da vaga que ela lutou para poder conseguir ir lá para o final da fila para poder correr o risco de ser ou não ser contemplado, né? Isso pode sair gente, até mais longe, né? Isso eu acho que eu acredito que eu posso falar por nós. Eu acho que isso é um absurdo, tendo em vista que a primazia do servidor público, da gestão pública, é facilitar a vida das pessoas. Como se existe a criação de um sistema que na verdade dá a entender que é para dificultar a vida aí das famílias que têm crianças em creche. Eu acho que, até uma provocação, eu acho que aquém de direito, eu não sei se é o Estado, o governo do Distrito Federal ou a Justiça, eu acho que tem que se reaver isso, até mesmo porque é injusto uma pessoa que mora lá na 831 da Samambaia Norte
está contemplada ali na 412, sendo que tem uma outra pessoa, né, que mora próximo ali, está contemplado lá na 831. Sim. Não é razoável. Sim, sim. E para vocês verem o tanto que é deficiente, falta de inteligência de política pública. Isso é uma política pública onde entre 2 quadras em Samambaia tem uma creche. Nós temos 40 creches em Samambaia. 40 CEPIs. Nós temos mais CEPIs que muitos estados no Brasil. 40 em Samambaia. Parece até um absurdo. Entre cada 2 quadras existe um CEPI. Mas só que eles, eu não sei qual é o motivo que eles não vão pelo endereço. Uma criança mora aqui, tem uma creche aqui, outra criança mora aqui, tem uma creche aqui. Aí eles fazem isso com as crianças. Inclusive, se os pais quiserem fazer a permuta, eles não fazem. Não fazem, não conseguem fazer. Eu não entendo a porque política diz que dessa. o Ministério Público não aceita. Mas o próprio Ministério Público devia estar aqui dentro de o uma próprio dessa Ministério situação. Público negligencia a criança nesse sentido. Sim. Quem vai Quem vai defendê-los? Os conselheiros tutelares não Nós conseguem. não temos essa prerrogativa. Não. É? Então, Outro disparate de política pública que não tem resultado. Isso eu falo por conviver com isso dia a dia. O 118 de maio. Eles pegam a criança, faz aquele mauauê, uma criança abusada, né, que eles estão lá. O 118 de maio é o único órgão que ouve a criança oficialmente. É o único. Principalmente a criança que foi acometida de abuso sexual. Eles ouvem a criança e não tem um relatório deles. Eles não retornam para a gente, nem para a delegacia, nem para ninguém, nem para o Ministério Público, para ninguém o laudo deles. Eles não têm laudo. Que política pública é essa que ouve uma criança, mas não sabe o que fazer? Entendeu? A escuta de nada valeu. Uma coisa que só faz piorar a situação da criança psicológica. Vocês têm algum comentário mais? Eu queria chamar a atenção para 2 pontozinhos mais, se a gente fechar essa primeira parte aqui. Né? Então, eu quero perguntar para vocês aqui. Nós estamos vivendo diante de um momento muito, muito difícil na vida de todos nós, que é a pandemia. Né? E agora, nós estamos vivendo também um momento de vacinação para as crianças. O Estatuto, no artigo 14, traz, né, o como deve acontecer. Porque o que rege a vida das crianças e adolescentes na legislação é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E no artigo 14, o que diz ele aí, Edjane? O artigo 14, ele traz algo que nós precisamos ter as autoridades precisam parar e dar uma olhadinha e levar em conta. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Constituição das Crianças e do Adolescente. É o artigo 227 da Constituição. Então aqui é uma lei emanada direto da Constituição. Tem que se dar toda a atenção. Adjane, o que diz o artigo? Olha, o artigo 14 diz que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Só achar aqui. O parágrafo 1º do artigo 14, que abrange o tema vacinação, ele relata é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, remunerando do parágrafo único pela Lei 13.257 de 2016. Adjane, o artigo, né, é bem claro. Porém, a gente tem que ter um cuidado aqui, porque hoje vacina virou uma questão ideológica, né? Sim. Então aqui nós não estamos aqui para dizer se está certo ou está errado. A ciência está dizendo lá, nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, né? Então veja bem, só que as crianças precisam ser protegidas. E o artigo diz. Então, cada um tem uma opinião. E o que vocês acham disso?
Bom, eu, Abel Gramacho, conselheiro Abel Gramacho, entendo que a lei realmente protege as crianças, é obrigatória a vacina. Só que do jeito que está, um dia a Anvisa fala uma coisa, outro dia fala outra. Um dia tem lá o efeito colateral, outro dia não tem. Um dia pode vacinar só 3 ml, no outro dia 5, igual adulto. Enquanto não tiver uma lei específica, eu vou orientar os pais a vacinar. Mas eu não vou obrigar, porque não é a minha função. Entendi. Eu vou orientar. Enquanto não tiver uma lei que fala assim, é assim, 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 assim a vacinação para a Covid, eu não vou entrar nesse mérito, vou mandar ir para a Justiça. Tá aí a opinião do conselheiro Abel Gramacho. A minha opinião é a seguinte, primeiro que eu não tenho ideologia nenhuma. Eu faço possível, como eu sou conselheiro tutelar, eu faço possível para... Nós seguimos a lei, né? O ECA. Então, e o papel do conselheiro não é obrigar, é orientar. Se algum pai questionar, alguma mãe questionar, eles podem procurar a justiça. Certo. Né? Vai procurar a justiça para que o direito daquela criança seja efetivado conforme está escrito. Essa lei 13.257, pode ver que essa lei ela é de 2016. Ela justamente proibiu o passaporte da vacina para a escola. Que aí nós teríamos um problema muito grande e grave. Porque não ia querer deixar as crianças estudar se ela não tivesse vacinado. Esse não é o nosso papel. Sim. Ela tem o direito à educação. O que pode ser feito é um trabalho junto com a família, com os pais, conscientização. Agora, deixar de estudar porque não tomou a vacina, aí não pode também, né? Então é o meu pensamento, né? Então mesmo se tivesse a lei, Abel, não cumpre a gente obrigar, não. Não é nosso papel, né? Não é o papel do conselheiro. Não é o papel do conselheiro, vai ter que tomar a vacina e pronto. Aí, se o pai, alguém está discordando, eu li uma matéria sobre isso. Ele tem que procurar o juiz. Aí o juiz vai decidir lá se vacina Conflito, ou não. conselho tutelar está fora. Não é com a gente. Não é com a gente. Aí, Adjane, se chega aqui no conselho tutelar, a mãe tem a guarda da criança, não quer vacinar, e o pai está fora da casa onde a criança mora, só tem o direito de visita, etc. E quer que a criança vacina. Aí chega no seu colo uma situação dessa, o que você faria? Vamos lá, caminho para a justiça, até mesmo porque o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, não jurisdicional. Nós não temos prerrogativa de determinar que uma das partes leve a criança para vacinar. Isso compete à justiça. Então a gente tem que encaminhar para o órgão competente avaliar e se pronunciar. Muito bom. Contra... É porque isso aconteceu comigo ontem. Por isso que eu perguntei. Deixa então aqui a gente fechar aqui esse bate-papo. Primeiro, eu quero agradecer aqui todo o conselho colegiado aqui do Conselho Tutelar de Samambaia Norte, um conselho de referência aqui de Samambaia, né? E eu quero realmente externar a minha alegria de estar aqui novamente. E que vocês possam deixar aí a mensagem de vocês para as crianças, para os adolescentes. Estamos indo aí para o início do ano letivo, né? Os problemas que realmente no Conselho Tutelar, a demanda aumenta e tal. O que você diria então para os pais, para os adolescentes? Vou começar ali com a Abel Gramacho. Bom, eu peço aos pais que levem seus filhos para a escola. Independente de qualquer coisa, ele tem direito à educação. É um direito da criança. Não é seu, pai, não é da mãe, não é da avó, não é da tia. Então é um direito da criança e ele tem que ser educado para ele ter uma vida melhor na frente. Então eu aconselho a irem para a escola. E vocês, pais, mães, tratem seus filhos com amor e com carinho. Acorda eles falando que o ama, que você vai ter um filho melhor. Bom, então, em primeiro lugar eu quero agradecer o conselheiro Agenildo por essa oportunidade, os meus colegas aqui, conselheiro Abel, conselheira Adjane, pela participação. E eu também quero deixar uma mensagem para a comunidade. Primeiro, para a comunidade. O Estatuto diz que é dever da comunidade também lutar para que os direitos da criança sejam respeitados. Então apoie o trabalho do Conselho Tutelar. Nós não estamos aqui para punir, nós estamos aqui para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Então nos ajude aí nesse sentido
E eu quero deixar uma mensagem para os pais, complementando aqui a fala do conselheiro Abel. Leve as crianças para a escola, não deixe em casa não. É um direito delas. A educação tem um poder muito forte de mudar a vida das pessoas. E eu estava olhando, com essa pandemia, o nível educacional das nossas crianças e adolescentes regrediu 10 anos. Você vê, imagina, 2020, 2021 foi uma educação muito deficiente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E tem pai e mãe que se aproveita da situação, não vou mandar não. Muitos são desculpa. Não vou mandar não, porque está tendo pandemia, tem vírus, tem em todo lugar. Até dentro de casa tem. Então leva a criança para a escola, para que ela esteja lá. E outra, é uma forma dela interagir com os outros colegas. E outra, tem muita criança que sofreu nessa pandemia porque ficou em casa sofrendo lá. O conselho não sabia, o professor não sabia, ninguém sabia e a criança sofrendo lá. Então eu peço que os pais levem as crianças e os adolescentes para a escola e agradeço a participação aí, a participação da comunidade, dos espectadores, né, nesse programa. É o Você na Ronda, né? Verdade. Então, essa é minhas considerações. Cara, Adjânio, com você. Primeiramente, agradecer a você, Agenildo, por nos dar essa oportunidade de levar a todos aí que estão acompanhando a comunidade de Samambaia, de Brasília, um pouquinho do que é o Conselho Tutelar, né? Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui no Conselho a gente luta para desmistificar essa questão de que Conselho Tutelar vai para tomar filho de ninguém. Conselho Tutelar não toma filho de ninguém, gente. Entendeu? O máximo que a gente pode fazer é comunicar a justiça, né? E a decisão é da justiça. O máximo que a gente pode fazer é tirar a criança de risco ali, eminente, que a gente encontrar, né? E assim, os meus amigos já fui contemplado pela palavra deles aqui, e a mensagem que eu posso deixar é o seguinte: por onde você for, leva mais um pouquinho de amor, com certeza, que seja para os seus filhos, que seja para a comunidade. Nós iremos ter uma sociedade bem mais justa, bem mais humana. Se coloque no lugar do seu semelhante, que com certeza a gente vai conseguir superar esse momento difícil de pandemia aí, que a gente já está na terceira onda. Não é fácil para ninguém. Como o conselheiro Assis aqui relatou, nós precisamos de um CAPSI, porque nesse momento de dificuldade, muitas crianças e adolescentes estão com sofrência psicológica. Samambaia precisa desse CAPSI. Se tiver alguma autoridade acompanhando, por favor, dê essa atenção para a cidade de Samambaia, porque realmente se faz necessário, a demanda é gigantesca. E o Recanto das Emas não consegue atender 2 cidades grandes. Samambaia é uma das maiores cidades do Distrito Federal. Tem demais também. Atende todas as cidades, né? Então é isso, gente. Só agradecer, gratidão total. Meu agradecimento aqui ao conselheiro Abel, Assis, Adjânio, também um grande abraço à Cláudia, às Cláudias, né? Isso. Que também são 2 conselheiras atuantes aqui. Fica nosso abraço, você na Ronda, nos acompanha aí no canal. Até a próxima. E se precisar do Conselho Tutelar, estamos aqui funcionando presencialmente de 8 às 18 horas e regime de plantão 24 horas. Só emergência, viu? Fique com Deus, até a próxima. Você na Ronda.